Depois de toda a reunião do Copom, vários youtubers que falam de finanças acabam soltando esse tipo de vídeo. E são vários, como esse aqui. E por que eles fazem esse vídeo? Como que isso impacta nos seus investimentos? E eu não tô aqui para fazer aquele vídeo de a taxa Selic caiu, a taxa Selic subiu, a taxa Selic se manteve. Não, não é sobre isso que a gente vai falar. Mas sim como esse tipo de informação afeta a sua cabeça e os seus investimentos. Fala pessoal, meu nome é Ramon, sou bacharel em psicologia e especialista em investimentos, e esse vídeo é para você, que primeiro, não aguenta mais esse tipo de vídeo de a Selic caiu, a Selic manteve, a Selic subiu, e agora? E que quando isso acontece, se sente muito afetado com isso. Toda vez que a Selic muda, ou até mesmo quando ela se mantém, independente do que acontece, quando sai algum tipo de notícia acerca da Selic, é natural que muita gente acabe entrando em pânico. Tem gente que corre para vender tudo e mudar a carteira todinha de investimentos em 2 dias. E tem gente que simplesmente trava, fica perdido. Isso com medo de errar. Mas o que ninguém acaba te falando é que o maior problema não é bem o que acontece com a Selic, mas sim a ansiedade. Eu vou mostrar para você hoje, com base em psicologia e finanças, como a ansiedade pode sabotar as suas decisões e o que você pode fazer para mudar isso. A ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso cérebro diante algum tipo de incerteza. A ansiedade, ela existe para proteger a gente, é o nosso corpo dizendo: ei, alguma coisa pode dar errado. O problema é que no mercado financeiro essa sensação ela é constante. Toda vez que tem alguma alteração de taxa, toda vez que sai alguma notícia acerca de alguma crise, ou então quando você acaba vendo a sua carteira tendo algum tipo de oscilação. Existe uma parte do nosso cérebro que é responsável por detectar o perigo. Quando a gente recebe esse tipo de informação, essa parte entra em ação. E quando isso acontece, o raciocínio lógico ele tende a perder um pouco de espaço. Ou seja, a ansiedade não te deixa pensar de forma estratégica. Ela faz com que você busque algum tipo de alívio imediato. E aí, quando você busca esse alívio imediato, você tende a tomar algumas decisões provavelmente erradas. Vamos lá, vamos trazer aqui 2 cenários para vocês. A Selic subiu e a Selic caiu. Como é que funciona mais ou menos? Se a Selic cair, geralmente o que sai na mídia, o que esses youtubers que eu citei anteriormente falam é: Selic caiu, a renda fixa vai render menos. E aí, o que, que o investidor que é um pouco mais ansioso, ele pensa? Eu preciso correr para a bolsa, porque senão eu vou perder a recuperação da bolsa. E aí ele tende a tomar essa decisão de forma muito fora de tempo. Ele muda tudo de uma vez só, ele acaba aderindo a um risco que não faz sentido no primeiro movimento, no primeiro sinal, e muitas vezes, quando isso acontece, ele pode acabar tendo prejuízo. Alguns até mesmo saem de ativos movido por essa ansiedade, tomando algum tipo de prejuízo para tentar pegar esse bonde, que muitas vezes já passou. Agora, quando é o contrário, a gente vê ali que saiu na mídia, Selic subiu 0,5%, que seja. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, aquele pensamento automático, é: a renda variável vai cair, eu tenho que sair agora. E aí a pessoa acaba vendendo tudo. Vende ações, vende os fundos imobiliários que tem, sai ali do Tesouro IPCA dela mais com marcação a mercado, um prejuízo, que pode acabar sendo danoso para a carteira e pensa: eu preciso resolver isso agora e depois eu recupero. Geralmente, o que funciona para a gente, investidor, é a gente vê a notícia, a gente fica ansioso, tomamos uma ação impulsiva e depois de tudo isso, o arrependimento. E quanto mais esse padrão se repete, mais o seu cérebro vai associar esse alívio de ansiedade com uma ação imediata. E aí isso acaba reforçando um comportamento ansioso. É como se você entrasse num ciclo em que a ansiedade e decisões erradas na sua carteira de investimentos estão sempre se alimentando. O que você precisa de fato fazer é começar a racionalizar um pouco mais isso, é trazer um pouco de dados e trazer mais informação. Por exemplo, a Selic caiu. Ao invés da gente se desesperar e tentar fazer algum movimento de mercado, o ideal é que você tente pensar um pouquinho: quais ativos que vão se beneficiar disso? Será que eu já tenho esse ativo na minha carteira? A estrutura da minha carteira estava preparada para isso? Porque provavelmente, se você vai mudar sua carteira agora para a Selic que caiu ontem, você já está muito atrasado. Uma coisa que pode te ajudar a lidar diretamente com essa ansiedade é anotar o que você sentiu e o que você pensou antes de agir. Então, vou anotar o meu sentimento, o meu pensamento, vou ler o que eu escrevi e depois eu vou tomar a decisão. Isso aumenta o tempo entre pensar e agir. Isso aumenta o espaço entre pensamento e ação, fazendo com que você possa ter uma resposta um pouco menos emocional. Uma outra coisa que você pode fazer é começar a tolerar a incerteza. Você não está sempre no controle de tudo. O mercado ele é imprevisível e
Não tem nada de errado com isso. O ideal é que você tenha uma estratégia consolidada em que você vai se beneficiar independente do movimento de mercado, ao invés de tentar prever o futuro. Isso não existe. Bom, quando a Selic muda, é normal, todo mundo vai sentir alguma coisa. Medo, euforia, dúvida, ansiedade, vai ficar feliz, e isso é normal. O que você não pode fazer é deixar com que esses sentimentos tomem conta de você e você tenha suas decisões embasadas por esses sentimentos. Saber lidar bem com seu dinheiro é importante, mas antes de você saber lidar com seu dinheiro, você precisa saber lidar com suas emoções. Bom, pessoal, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um like, se inscreve aqui no canal, comenta alguma coisa para você poder engajar o canal e compartilha com alguém que precisa entender que o problema não são as variações de mercado, e sim como você lidar com isso.